Sim, presidente, isso mesmo. O número de servidores civis federais voltou a crescer com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se a gente realizar uma comparação, em dezembro de 2022, bem no final do governo do Jair Bolsonaro, havia um total aí de 565 mil servidores. Um ano depois, esse total, né, esse número subiu para 572 mil. Só que conforme o painel estatístico de pessoal da União, esse número está, na verdade, em 573 mil, foi atualizado agora em agosto deste ano. E a expectativa, claro, é que esse quadro de pessoal aumente com a incorporação de aprovados em concursos recentes, como foi o concurso nacional unificado, com mais de 6 mil vagas. Depois você coloca essa matéria na página do Sinfa, esse link aí, pessoal puxar. Eu achei interessante essa matéria, pedi para ela fazer parte da live. E aí, doutora Thalita vai me atualizando aí, Sérgio Nilo também, porque uma das propostas da PEC 32 era acabar com o serviço com concurso público. Se acabando com o concurso público, você não tem novos servidores. E não tendo novos servidores, aqueles que estão no regime próprio da Previdência começariam a ser prejudicados. Uma pegadinha que tinha na emenda constitucional 103, não é isso? Dizia que se o governo não tivesse recursos para pagar os servidores aposentados e pensionistas, que ele poderia reduzir o salário em até 25% as pensões, as aposentadorias e pensões em até 25%. No momento em que você não tem novos servidores, o governo começa a ter dificuldade para pagar os aposentados, porque é um ciclo, né? Os novos servidores oxigenam a aposentadoria dos antigos. Você não tendo um novo servidor. Maria de Fátima, que é a nossa diretora de imprensa, desde 2019 que a Maria de Fátima vinha falando que o governo estava se movimentando, o último governo, para nos encaminhar para a regra geral da Previdência, utilizando o argumento de que o governo não teria recursos para pagar as pensões e aposentadorias. Então, essa notícia é um refrigério, na minha opinião, porque a gente começa a aumentar o número de servidores públicos que estão em atividade, ou seja, começa a haver novamente uma oxigenação no serviço público federal. Tá? Vanessa não estava aqui, a gente nas duas últimas lives, na última live de setembro, a gente começou a falar muito da PEC 66, tá? Que é uma proposta de emenda constitucional que vai afetar, neste momento, estados e municípios, por conta de que ela vai permitir que estados e municípios, e principalmente os estados e municípios que estão com déficit por conta de folha de pagamento, que possam rever essas demandas. E aí há uma mobilização dos servidores municipais e estaduais por conta disso. Daqui a pouco eu vou até falar sobre essa questão, que eu acho que o servidor público precisa estar ligado, que a gente precisa, de fato, ocupar casas legislativas, porque são nas casas legislativas que o prejuízo para o servidor começa a acontecer. Então, acho que a gente precisa ter essa dinâmica. É isso, Vanessa Marçal? Sabe falar sobre a PEC 66, Vanessa Marçal? Sim, presidente. Inclusive, essa PEC 66, ela é intitulada como a PEC da morte pelo movimento sindical. Ela, de fato, a PEC, ela visa abrir um novo prazo para o parcelamento especial de débitos dos municípios, com regimes próprios de regime geral de previdência social, inclusive. E esse parcelamento, presidente, ele vai prejudicar o recebimento dos precatórios em geral. Então, isso a gente já pode associar a condenações judiciais relacionadas a reajustes, pisos, insalubridade e também, inclusive, periculosidade. Então, essa PEC da morte, como ela é conhecida, ela foi aprovada pelo Senado no fim de agosto. Então, ela vai reabrir e ampliar esses prazos para refinanciamento de dívidas previdenciárias dos municípios, alterar regras para o pagamento de precatórios. Agora, ela está em tramitação na Câmara dos Deputados e, para ser aprovada, ela precisa aí de 308 votos. Eu fiz até uma consulta, né,
mas até o momento ela está apenas em tramitação. E é preciso, de fato, né, presidente, rever esses impactos negativos da PEC 66 sobre os servidores públicos, tanto para quem está na ativa, quanto para aposentado e pensionista. A gente tenta mobilizar, mas assim, dentro do Serviço Público Federal ainda tem muita gente que pensa retrógrada, né? Pensa ideologicamente. O servidor público não tinha que pensar ideologicamente, não. O servidor público tinha que pensar nas nossas demandas, nas nossas prioridades. Não importa qual partido esteja, importa é que representa servidor público, entendeu? Sim. Ainda mais uma PEC, né? Ainda mais uma PEC, né, presidente, titulada como PEC da morte, porque justamente vai implicar no aumento da idade mínima para aposentadoria, maior tempo de contribuição e até mesmo a redução de benefícios do servidor. Então, isso é muito preocupante. Ela afeta, nesse primeiro momento, estados e municípios, né? Mas eu tenho medo que ela, no futuro, afete, inclusive, o servidor público federal também. É bom estar atento. Se tiver uma mudança... é um grande problema, né? Felizmente. A gente viveu um momento aqui onde o governo pensou muito para trás com relação a servidor.